Pai Senhor, Bíblia aberta no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Mas o versículo-chave é o versículo 17. Eu vou ler o 16, versículo 16, que é um dos versículos mais lidos por todos os eleitores da Bíblia Sagrada. E é um dos mais conhecidos, né? Um dia nós vamos pregar também sobre esse versículo 16, mas hoje não vamos ficar com o 17. Mas eu vou ler o 16 e o 17 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este texto sagrado, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Condenar. A palavra condenar, em algumas traduções diz julgar, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Julgar e condenar é a mesma coisa. Nós temos facilidade de julgar as pessoas, de condenar as pessoas. A Bíblia reprova. O direito de julgamento é algo de Deus, não meu. Nós temos que, se você ler lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 1, ele diz: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que medistes, serás medido. Precisamos ter muito cuidado na hora de fazer julgamento. Mas você me pergunta, quer dizer que então que eu não posso fazer julgamento de espécie alguma? No capítulo 17 diz que você pode avaliar segundo os frutos das pessoas. Mas nós, seres humanos, temos a facilidade de condenar, né? A gente não consegue ver os seus próprios erros, mas o do outro é com facilidade. Então a gente observa aqui Jesus, porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, nem outra tradução, como eu já falei, para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu quero falar nesse momento sobre um personagem, mas personagens que existiram aí, uma das mais antigas religiões, chamados fariseus. Eu quero falar sobre fariseu. A palavra fariseu quer dizer separado, né? Os fariseus surgiram no período interbíblico, ali entre Malaquias e a vinda de Cristo. Por volta do ano 150 a.C. surgiram os fariseus, né? Essa religião judaica. Era uma das religiões dos tempos de Jesus, era uma das maiores da época, né? E eles se empolgavam com aquilo. Para você ter uma ideia, a mentalidade de um fariseu era assim: se duas pessoas entrassem no céu, uma era fariseu, né? Então você já vê o julgamento deles. Eles tinham facilidade de julgar. Jesus, quando você volta ali para o capítulo ainda 7 de João, 6 e 7 de Mateus, melhor dizendo, você vai observar que Jesus ali, ele traz um ensinamento que era totalmente contrário a esse ensinamento dos fariseus da época, né? Porque eles faziam tudo para ser visto pelas pessoas. Fariseus, tendo a ideia, eles oravam, tinha fariseu que orava 18 vezes no dia. Então ele ia andando e chegou aquele momento, ele parava nas praças públicas, na frente dos mercados, em qualquer lugar, para que as pessoas vissem que ele era um religioso, né? Você tem que ter cuidado quando você é um religioso. O inferno está cheio de religiosos. Você tem que entregar a sua vida a Cristo, seguir a Jesus, observando as orientações bíblicas, né? E procurar uma igreja evangélica, aceitar Cristo e poder andar de conformidade com a palavra de Deus. Quando nós trazemos este assunto aqui, o objetivo não é criticar aquele segmento daquela época, mas é orientar você que vai entregar a sua vida a Cristo, e quando você fizer isto, você não seguir esse exemplo dessas pessoas. Você ser uma pessoa diferente, né? Não julgar pela aparência. O próprio Jesus vai julgar pela aparência. Se você ler o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, esse capítulo 23 de Mateus, ali fala sobre os 7 ai dos fariseus, né? Quem sabe, se o tempo permitir, nós vamos ler. Mas se não der tempo aqui para comentar durante esses minutos em que eu tenho nesta mensagem, você vai para o capítulo 23 do Evangelho de Mateus e você vai encontrar aí os 7 ai de Jesus. Jesus, falando sobre o fariseu, no capítulo 23, o versículo 1, ele disse: Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Fazei tudo o que ele vos ensino, mas não proceder de modo deles. Porque eles ensinavam uma coisa e faziam outro. Então você tem que ter cuidado. Eu já pastoreei 5 igrejas, já falei aqui em outras oportunidades. E eu lembro que eu tinha um irmão que congregava comigo, era até obreiro, presbítero da igreja, né? E ele ia na minha casa e se a televisão estivesse ligada, ele sentava de costa para a televisão, né? Mas só que isso aí, eu respeito o pensamento dele, claro, eu respeito a ideia dele, né? Só que em determinado dia a esposa dele chegou lá na igreja,
chorando em lágrimas que ele havia agredido essa irmã, essa serva de Deus, uma mulher até muito usada por Deus. Então não adianta, meu amigo, você muitas vezes querer ser uma coisa num lugar e ser outra, né? Você tem que viver, tem que ser um crente em casa, na rua, no trabalho, na faculdade, né? Você tem que assumir a sua postura de servo de Deus, não exigir das pessoas uma coisa que nem você mesmo faz. Essa era a postura dos fariseus. Eles olhavam as pessoas e julgavam as pessoas pela aparência, né? A gente vê muito isso na vida do ser humano, ele julga as pessoas pela aparência. Se você chegar num local bem vestidinho, as pessoas te olham diferente. Se você chegar assim com uma roupa mais simples, eles já vão te olhar de uma maneira totalmente contrária. Se você chega no carrão do ano ali, o tratamento é um. Se você chegar de jipé, né, como eu digo, né, o tratamento já é outro. Deus não se agrada disso não. Então nós vamos para um texto que eu escolhi aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, que envolve a vida de um fariseu. Jesus entra na casa de um fariseu convidou Jesus para ir a uma ceia na sua casa. E Jesus foi àquela ceia. Jesus era bem sociável, ele atendeu o convite, ele foi àquela ceia. E quando ele está naquela ceia, a Bíblia diz que entrou uma mulher pecadora. Esta mulher, ela entrou ali, ela não foi convidada, Jesus foi convidado, mas esta mulher não foi. Mas ela foi ali porque ela sabia que Jesus estava ali. E ela sabia que Jesus tinha poder de perdoar os seus pecados. Aquela mulher era uma mulher agradecida a Deus pelo privilégio que ela estava tendo de se aproximar de Jesus ter existido naqueles dias dela, para ela poder recorrer a Ele, mesmo como pecadora que ela. Essa mulher, a Bíblia diz que ela chegou ali, ela pegou um vaso de alabastro, jogou nos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela começou a chorar nos pés de Jesus, enxugava com seus cabelos ali os pés de Jesus, né? E aquela mulher começou a se derramar na presença de Jesus, porque em Jesus, como Deus, havia uma santidade. Os demônios, quando chegavam perto de Jesus, porque vieste nos atormentar antes do tempo. A presença de Jesus era uma presença gloriosa. Os demônios estremeciam, as pessoas reconheciam que eram pecadores, as pessoas reconheciam que eram indignos. Então, chegavam aos pés de Jesus já se prostrando aos pés dele. Foi o que esta mulher fez. Você deve fazer também, meu amigo, se prostrar aos pés de Cristo, aceitá-lo como Senhor pessoal de sua vida. Aproveite enquanto Deus está te dando esta oportunidade. Esta mulher teve o privilégio de estar com o próprio Cristo ali. Você não está assim com Jesus da forma que aquela mulher estava, mas nós estamos aqui pregando o Evangelho. A palavra de Deus continua com o mesmo poder. A palavra de Deus é a palavra escrita, né? Então nós podemos ver, meu amigo, que você precisa fazer isso, tomar esta posição diante de Deus. Agora, aquele fariseu está ali e começou a pensar. A Bíblia não diz que ele falou. Ele cocheou em seus pensamentos, ele começou a pensar disso. Se este homem fosse profeta, ele saberia que esta mulher é pecadora. Jesus, como Deus, na sua onisciência, que sabe de todas as coisas, sabe, meu amigo, até o que tu está pensando ao ouvir esta mensagem, o que tu vai pensar depois de ouvir esta mensagem, que pensamento você vai ter de Jesus após ouvir esta pregação. Jesus sabe de tudo sobre a tua vida. E Jesus, conhecendo o coração daquele moço, Jesus se volta para ele e diz: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E Simão, que era o fariseu, disse: Diz, Senhor. Jesus disse: havia dois credores, dois devedores. Esses devedores, um devia 500 dinheiro, outro devia 50 dinheiro, né? E não tendo como pagar nem o que devia 500 e nem o que devia 50, o que eles fizeram? E foram até ao seu credor, e o credor perdoa ambos. No teu entender, qual deles amara mais? E Simão disse: olha, Senhor, eu tenho para mim, que é o que perdoa mais, ou seja, a dívida maior, né? Jesus disse: se volta agora para a mulher. Olha, Simão, vim na tua casa, tu não me deste o ósculo santo. Desde que esta mulher chegou, ela não cessa de beijar meus pés. Simão, desde que eu cheguei aqui, tu não me desse água para lavar os meus pés, mas esta mulher tem regado meus pés e tem enxugado com seus cabelos. Simão, eu entrei na tua casa e tu não me ungiste, né? Mas esta mulher me ungiu. Esta mulher beija os meus pés. Tu não me beijaste, mas esta mulher beija os meus pés. Então Jesus disse: olha, mulher, os seus muitos pecados seriam perdoados. Jesus perdoou o pecado daquela mulher e disse: vai em paz. Jesus ali trouxe o perdão para aquela mulher, porque o pecado, meu amigo, ele causa insônia. Quantas pessoas com insônias aí, sabe por quê? É efeito do pecado.
né? Como assim é feio do pecado, pregador? Nunca matei, nunca roubei, mas você não deixa de ser um pecador, por nunca ter matado, nunca ter roubado. Você tem que entregar a sua vida a Cristo, independente do pecado que você cometeu. Entregue a sua vida a Cristo, reconheça, em primeiro lugar, que é um pecador. Em segundo, aceite a Cristo. Ele vai perdoar os teus pecados e esta insônia vai sair da tua vida. Você vai dormir. O sono do justo, como disse o salmista, em paz me deitarei, dormirei, me levantarei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então o pecado, ele é um fardo que atrapalha a vida física, psíquica, emocional, a vida financeira do homem. O pecado é como uma barreira que impede você de alcançar muitas bênçãos da parte de Deus. Eu estarei pregando uma mensagem em breve sobre os efeitos do pecado. Você vai ver como é triste os efeitos do pecado. Então a gente observa que esta mulher saiu dali feliz, porque Jesus havia perdoado seus pecados. Essa mulher não ficou ali para o banquete, para se alimentar, não. O que ela queria, ela tinha conseguido, que era entregar a vida dela a Cristo, que era receber o perdão dos seus pecados. Jesus disse, vai em paz, a tua fé te salvou. O religioso que estava ali, os fariseus, outros fariseus que estavam ali, disseram, mas quem é esse que pode perdoar pecado, se não só que é Deus, né? Mas Jesus é Deus. E eles não viam Jesus como Deus, viam Jesus apenas como um profeta. Mas Jesus tinha o poder de perdoar os pecados. E tem, meu amigo, se você crer nele, entregar a sua vida a ele, ele vai perdoar os teus pecados. Ali no livro de Atos, capítulo 13, versículo número 19, diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Ao entregar sua vida a Cristo, meu amigo, os seus pecados serão lançados, diz a Bíblia, no mar do esquecimento, e Deus não se lembra mais. Então, a gente voltando aqui para este fariseu, a gente observa que ele julgou aquela mulher. Ali no texto em que lemos do Evangelho de João, Jesus, porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus mesmo disse no versículo mais adiante, porque eu não julgo a ninguém, mas a minha palavra julgará no último dia. A palavra de Deus é quem vai julgar a pessoa no último dia. Então Jesus disse, eu ninguém julgo, mas a minha palavra julgará no último dia. Então, meu amigo, você precisa entender aqui, este fariseu julgou aquela mulher, mas nem Jesus fez isso. Você observa que Jesus ali no capítulo 3, 17, repetindo mais uma vez, porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Esse fariseu estava julgando a Jesus, em primeiro lugar, se este homem fosse profeta, duvidando de que Jesus era um profeta. Se este homem fosse profeta, ele sabia que essa mulher era pecadora. Então, o segundo julgamento dele ali, que esta mulher, ela era pecadora. Então, meu amigo, não julgue ninguém. Entregue a sua vida a Cristo, né? Quantas vezes nós vimos aí as pessoas julgando as pessoas, né? Deus condena essa postura. Aqui nós vimos neste texto sagrado a importância. Então, se você retornar, eu vou ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo número 23, apenas alguns ais, né? Que são 7 ais aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 3, assim, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar. Por quê? Porque a postura deles, meu amigo, causava escândalo, e as pessoas não iam, não se convertiam a Deus por causa disso. Aqui mais um ai, no versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas da viúva sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis rigoroso juízo. Meu amigo, aqui muito dado, muito será cobrado, muito será exigido. Tá? Aqui vamos ler mais um ai aqui no versículo 15, assim. Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus chamava ele hipócritas. O versículo mais adiante você vai se apavorar. Jesus chamando ele de sepulcro caiado. Triste, né? Você vai no sepulcro, às vezes é bonita aquela beleza, a estrutura muito bem feita, aquele mausoléu, mas ali dentro está ossos, né? Ali dentro não tem nada agradável ali. Então, eram os tipos dos fariseus. Nos dias de hoje, tem muitas igrejas assim, lamentavelmente, muitos evangélicos assim, né? Que acham que são os únicos salvos. Jesus veio salvar todo aquele que crê. Então, crê no Evangelho. Entregue a sua vida a Cristo, né? Estarei falando também um dia aqui sobre a verdadeira religião. Eu vou mostrar para você qual é a verdadeira religião através da Bíblia Sagrada. Mas não faça nenhum tipo de julgamento.
Siga Cristo, fale de Jesus para as pessoas, fale do amor, da salvação, tá? Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre, a minha vida, meu amigo, a tua vida, e sempre que você orar, não esqueça de orar pelo evangelista Juan Miguel. Que Deus abençoe você grandemente.